Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das conversas mais intensas e honestas de toda a Bíblia. É a história de Abacuque. A gente vai acompanhar a jornada desse profeta que consegue transformar toda a sua angústia e dúvida numa declaração de fé assim poderosíssima. E a gente já começa com a pergunta que, vamos combinar, tá no coração do livro. Uma questão que atravessa o tempo, né? É possível duvidar e mesmo assim ter fé? Abacuque nos mostra que, olha, não só é possível, como talvez seja uma parte essencial para se ter um relacionamento sincero com o divino. O que faz esse livro ser tão único, tão diferente, é o formato dele. Sabe, não é um monólogo de Deus falando para o povo. Não, é um diálogo, um bate-papo cru, real, entre um homem e o seu Criador. É quase um convite para a gente levar nossas perguntas mais difíceis direto para a fonte. E se a gente for mais a fundo, uma perspectiva presbiteriana sobre o livro coloca a honestidade como o ponto central. A fé aqui não exige que a gente esconda a angústia. Pelo contrário, a ideia é levar tudo, as dúvidas, os medos, tudo mesmo, para Deus, confiando na soberania dele, mesmo quando a realidade parece gritar o contrário. Tá, mas qual era a angústia de Abacuque? Bom, ele olhava ao redor e via um mundo que simplesmente não fazia sentido. Ele via a maldade prosperando e ficava se perguntando: Deus, cadê a sua justiça no meio disso tudo? E aqui a gente consegue ver esse conflito perfeitamente. De um lado, o que o profeta enxerga: violência, corrupção, um sistema que parece que recompensa quem faz o mal. Do outro, aquilo em que ele acredita, um Deus que é justo, que é fiel. Abacuque vive exatamente nessa tensão, nessa lacuna dolorosa entre o que ele vê e o que ele crê. E isso leva a gente para uma reflexão bem profunda. Nas nossas vidas, quando a realidade não bate com a nossa fé, será que a gente está disposto a continuar confiando, mesmo sem ter todas as respostas na mão? Esse é o grande desafio que Abacuque joga para nós. Então, depois de clamar, Abacuque se cala. Ele espera. E a resposta de Deus vem, só que ela é surpreendente, talvez até um pouco chocante. Definitivamente não era a resposta que ele estava esperando. Deus revela que vai usar os babilônios, sim, uma nação ainda mais perversa, como seu instrumento de juízo. Isso só aumenta o mistério, mas a promessa é clara: esse não é o fim da história. A soberania divina está agindo de formas que a nossa compreensão simplesmente não alcança, mas o objetivo final é a justiça. Esse conceito aqui é a chave de tudo, a soberania divina. Isso é um pilar teológico. É a crença de que nada, absolutamente nada, escapa do controle de Deus. E para quem crê, isso não é uma desculpa para não fazer nada, mas sim uma fonte de uma segurança e de uma esperança gigantesca, principalmente no meio do caos e do sofrimento. E aqui a gente chega no ponto de virada da conversa toda. A resposta de Deus não resolve todas as dúvidas do profeta, não mesmo, mas ela muda o foco. A questão não é mais ter todas as respostas, mas como viver em meio às perguntas. É muito importante a gente entender o que fé significa nesse contexto. Não é uma certeza cega, não é ausência de luta. Pelo contrário, a fé que Abacuque descobre é uma confiança teimosa, sabe? É a decisão de se agarrar no caráter de Deus quando não dá para se agarrar em mais nada. E aí vem a frase que ecoa através dos séculos: o justo viverá pela sua fé. Essa frase se torna central na teologia cristã. É citada pelo apóstolo Paulo, foi fundamental para a reforma protestante, é o coração da mensagem. A vida, a perseverança, a justiça, tudo isso é sustentado por essa confiança radical. A jornada de Abacuque não termina com ele entendendo tudo. Termina com a adoração. O livro se encerra não com um manual de respostas, mas com um cântico. É a transformação completa do lamento em louvor. Olha só esse processo, em 3 passos. Primeiro, Abacuque encara a realidade da devastação sem negar nada. Segundo, ele escolhe deliberadamente se alegrar em Deus apesar de tudo. E terceiro, ele encontra sua força não nas circunstâncias, mas no próprio Deus. É uma mudança de foco assim, radical. Então, a lição principal é esta. Abacuque nos ensina que uma fé que depende de circunstâncias boas é uma fé frágil. A fé de verdade, aquela que sustenta, está ancorada em algo que não muda, o próprio caráter de Deus. E a lição não é só para uma pessoa. O livro é um chamado à comunidade de fé. Um chamado para ser um povo que, junto, mantém a esperança, que promove a justiça e que encara a escuridão não com medo, mas com uma confiança firme na soberania de Deus. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A jornada de Abacuque
De um questionador angustiado a um adorador confiante é um modelo que nunca envelhece. A questão que fica é como essa confiança radical pode transformar o jeito que a gente enfrenta os desafios na nossa própria vida e na nossa comunidade.